Fala pessoal, bem-vindos a mais um Abrindo o Jogo e hoje eu estou aqui com Felipe Müller, líder do Criativo da Reino. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, pastor? É um prazer estar aqui com vocês nesse papo que vai ser bem legal, hein? Papo reto, é para abrir o jogo, hein, irmão? É isso aí. E também, diretamente da nossa equipe de ensino, Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Uma honra, na verdade, estar aqui com vocês hoje. E estou aqui também com o Vini da nossa equipe de stream da Reino. Tudo bem, Vini? Tudo certo, pastor. É uma honra estar aqui na mesa com o senhor. Vamos trocar uma ideia aí. Vamos lá, então. Vamos começar pelo Felipe Müller. Felipe, fala um pouquinho mais sobre você, sobre como você conheceu a Reino e o que você faz na Reino agora. Vamos lá. Bom, prazer estar falando com vocês aqui. Eu acho que eu sou o mais novo da mesa aqui. Comecei na Reino, a primeira vez que eu fui na Reino foi no dia 11 de abril de 2022. E desde lá tenho aprendido muito sobre a cultura, muito sobre a nossa igreja, muito sobre Jesus também, que era uma coisa que eu tinha uma conexão diferente, mas agora aprendi muito mais, de uma forma muito mais intensa. E estamos aí liderando o criativo, impactando pessoas nas redes sociais, dentro da nossa comunidade também, com criatividade. E temos feito um trabalho bem bacana por aí. Como você conheceu a Reino, como você chegou na Reino, Felipe? Quer que eu conte mesmo, pastor? Claro que eu quero. Tá, foi por um aplicativo de relacionamento. Tá brincando. Pois é, pastor. Conheci uma pessoa que era cristã, mas não tinha uma igreja. E aí, ali na nossa conversa, ela queria conhecer a Reino. E quando ela me mostrou a rede social, o Instagram, eu achei que era uma marca de roupa, para falar bem honestamente. Falei, não, isso aqui não é uma igreja, não. Nem... E aí, eu fui conhecer e fiquei impactado. Eu lembro que a primeira pregação que eu assisti foi do Vini, inclusive, pastor Vini. E eu fiquei muito encantado ali. Para mim, foi uma conexão que eu precisava ter. Mas o que mais me chamou a atenção foi a rede social. Trabalho com isso há bastante tempo e eu vi que era uma forma diferente de falar de igreja, né? A gente está acostumado sempre com pregação, com aquela mensagem bíblica mesmo, e na Reino, no Instagram, o que menos tem disso, na verdade, né? A gente fala de Jesus de uma forma muito leve, verdadeira, tranquila, e isso me chamou muita atenção. E lá eu comecei a trabalhar junto com... Na verdade, a primeira vez que eu comecei a servir foi no parking, porque eu queria fugir um pouco desse meu histórico, né, de trabalhar em agência, mas não tem como, a gente tem um chamado e aí hoje estou liderando o nosso time do Criativo. O time do Criativo, fala um pouco mais dele para nós. Como que ele funciona, o que é o Criativo? Hoje, o Criativo, nós temos 6 equipes lá dentro, então a gente tem a web, o gráficos, a foto, a vídeo, o streaming e também a comunicação. Cada uma dessas equipes tem um líder? Sim, cada uma dessas equipes tem um líder. Você lidera essa galera toda? Exatamente. Duvido você falar o nome dessa galera aí. Que Todos os líderes? Claro. Lógico que sei. Aqui, ó, comunicação é a Lorena, o streaming é o Vini, que está aqui junto com a gente, gráficos é o Rafa, a foto é o Felipe Zanluca, temos o vídeo que é a Helena, web também é a Helena. 6 pessoas liderando nosso time. Que isso, a Helena lidera 2 equipes? Hoje ela está liderando 2 equipes. Muito bem, por sinal, muito bem, por sinal. E me diz um pouco mais, explica um pouco mais de como funciona tudo isso para nós. Fala um pouco mais disso. Nós temos hoje 2 fluxos, né? Temos o fluxo durante a reunião, que as pessoas servem e vivem essa experiência de adoração junto com a gente, criando conteúdo ao vivo. Então, enquanto está rolando a nossa reunião, a gente já está produzindo conteúdo, tirando as fotos, editando ao mesmo tempo, fazendo os vídeos ali da adoração, do worship, da hospitalidade. E a gente tem esse, até mesmo por direcionamento do Senhor, de fazer isso de forma ao vivo, para quando a pessoa sair da nossa reunião, ela já vê ali as fotos, meio que fazer aquele momento de recap, né? Olhar para trás e falar, ver o que aconteceu naquela última hora. Então nós temos esse momento dentro da nossa reunião e também durante a semana de produção de conteúdo para as nossas redes sociais, para que a gente impacte mais pessoas. Então tem esse movimento interno para dentro da nossa comunidade, mas também um movimento externo para a gente alcançar as pessoas lá de fora também. Beleza, Felipe Müller. Vamos falar um pouquinho agora com a Raíssa. Raíssa, e você? Conte um pouquinho para nós da sua experiência aí na área do ensino da Reino. Fale para nós um pouquinho sobre você, sobre como você chegou na Reino e sobre também a sua função hoje na Reino. Eu cheguei na Reino vai fazer 2 anos, agora em junho, né? A gente veio para Balneário por causa da Reino, né? Nós já acompanhávamos você como mestre, né? Como professor online. E foi através de uma das imersões que a gente conheceu a Reino. Recebemos essa direção do Espírito Santo de vir para cá. Vocês eram de onde? Viemos do Rio de Janeiro, né? Eu, meu marido, mais 4 amigos. E então chegamos na Reino, a partir dali começamos a servir no louvor. Eu comecei a servir no louvor. E Deus mudou do nada, eu entrei na equipe de ensino.
E isso vai fazer um pouco mais de 1 ano. E tem sido uma experiência inexplicável, na verdade, né? Deus trouxe a luz, tirou para fora de dentro de mim algo que eu não imaginava que eu teria. E graças a Deus tem feito o reino se expandir mais. Eu tenho muita honra, sinto muita honra de poder participar junto com a reino do que está acontecendo. A gente está levando o evangelho do reino de uma forma muito relevante, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E fazer parte disso para mim, é uma honra muito grande. Dali, Vini, fale um pouquinho sobre você, sobre como você conheceu a Reino, sobre como você chegou e sobre a sua função na Reino hoje. Bora lá. Então, eu cheguei na Reno vai fazer acho que 1 ano. Eu vinha de outra igreja de Balneário, tinha recém me convertido também. E acabamos conhecendo a Reno através de uma amiga que já frequentava a Reno. E ela falou sobre, mas nós nunca tínhamos visto, eu e minha esposa. E aí até que um momento a gente decidiu que a gente precisava sair da outra igreja. E a gente lembrou da Reino e a gente foi visitar. E depois que a gente visitou a primeira vez, a gente teve certeza que era lá o nosso lugar. E comecei a servir lá meio sem querer. A minha esposa que acabou me colocando no streaming. E hoje estou aí liderando a equipe. Nem sabia o que o streaming fazia, não sabia nada. Mas é muito gratificante ver o que Deus faz na vida de muitas pessoas lá dentro e a oportunidade que a igreja abre, né? Legal isso. Acho que a gente pode começar nosso bate-papo por aqui. Vini, como é para uma pessoa que chega para servir numa equipe sem saber nada, absolutamente nada, nem mesmo o que essa equipe faz? Como é? Como que você foi acolhido? Como que foi o processo para você aprender? Como que é isso? Então, primeiramente é muito importante que a pessoa esteja bem aberta a aprender novas coisas, né? Então, por mais que eu não soubesse nada, nunca nem tinha pego numa câmera, não sabia nem o que era o streaming, o que fazia, mas eu sempre estive muito aberto a aprender e corri atrás bastante, sempre de tudo. Então, as pessoas que já estavam lá dentro, o antigo líder e as pessoas que já estavam há mais tempo dentro da equipe, abraçaram essas pessoas que entram. A gente tem essa cultura de trazer essas pessoas para perto, e eu me senti assim, e essas pessoas me ensinaram tudo que eu precisava aprender. E às vezes a gente precisa aprender no fogo, né? No vamos ver. E acho que isso foi o que me amadureceu mais rápido. Então eu acabei tendo que correr atrás de aprender algumas coisas e, enfim. E na hora do ao vivo ali, você tem que dar o seu máximo e acho que é uma das formas boas de aprender também. Ok. Felipe Müller, vamos lá. Algo que você possa. Porque o nosso bate-papo aqui é para a gente abrir o jogo de como as coisas funcionam. Para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender como funciona, qual é o segredo, ok? Como elas podem fazer nas comunidades delas, né, em suas igrejas, para que elas possam também fazer uma mídia de excelência, fazer com que a igreja cresça organicamente através disso. Uma das coisas que caracteriza a nossa mídia, que você entenda isso aqui, é uma característica nossa que faz da gente ímpar, diferente de todo mundo. Então, bora lá, abre o jogo aí para nós. Eu acredito que as pessoas dentro das redes sociais têm que primeiro entender qual que é a persona, com quem que você está se comunicando. A gente tem muito claro isso dentro da Reino, desde qual que é a idade, qual que é o jeito que ela se veste, como ela se comunica, como ela fala, né? E a gente, quando cria os nossos criativos, nossos vídeos, até mesmo os nossos slogans, a gente procura pensar nessa pessoa, né? Como ela vai reagir àquilo, porque a rede social hoje, se a gente parar para pensar, é o melhor amigo da pessoa ali, né? Que a gente fica o tempo inteiro ali se comunicando. E o próprio Instagram, Facebook, eles querem que você passe muito tempo ali dentro daquela rede social. Então, se você tem uma comunicação assertiva com ela, mais essa pessoa vai ficar conectada à rede social. Naturalmente, o Instagram vai entregar mais ainda o seu conteúdo. Então, entender muito bem sobre a sua persona, como ela vai se comunicar com aquele conteúdo, é uma das grandes chaves para a gente crescer. Deixa eu me posicionar aqui, Felipe, como alguém que está assistindo, e deixa eu tentar trazer aqui algumas perguntas que talvez eles fariam. O que é uma persona? Persona é basicamente a pessoa com quem você está se falando, com quem você está conversando. Assim, imagine que no nosso caso aqui nós
falamos muito bem com um público jovem, né? Então, a nossa persona, ela é jovem, ela é estilosa, ela gosta de praticar esportes, ela gosta de sair. Então, a gente mapeia toda... Imagina uma pessoa e mapeia aquela pessoa, é com ela que a gente vai se comunicar. Aí não viria uma pergunta óbvia, Vini, ou Raíssa, de que, poxa, mas a igreja não tem que se comunicar com todo mundo? Como que nós vamos ter uma persona exclusiva para a gente falar, se o papel da igreja é falar com todo mundo? É que, na verdade, o canal de entrada é com aquela pessoa. E aquela pessoa acaba pulverizando aquela mensagem para outras pessoas também. Então, quando a gente identifica muito bem com quem a gente está falando, a gente consegue gerar um canal direto com essa pessoa e aí essa comunicação pulveriza e é mais assertiva com outras. Ou seja, então vocês usam a persona como sendo o evangelista? Pode ser assim dizer? Basicamente isso. Raíssa, o que você acha disso, de uma igreja ter uma persona específica para falar quando se diz respeito à internet ou às redes sociais? Eu acho que no tempo que a gente vive hoje, isso é não só válido, mas muito inteligente, é smart, né? Isso é muito smart, muito inteligente, porque hoje em dia o público que usa muito as redes sociais é esse público. É essa pessoa jovem, essa pessoa que está atualizada, essa pessoa que está além, está se antecipando, está sempre lá na frente. E ela automaticamente vai carregar a família, os amigos, as pessoas que estão à volta dela, que talvez não tenha tanto acesso às redes Ok. sociais. Né? No caso, essa comunicação pelas redes sociais. Acredito que é inteligente. E para você, Vini? Você é um cara jovem. Quantos anos você tem, Vini? 27. Você estudou, formou em? Fisioterapia. Ok. Vini, como que você olha para uma igreja, cara, que tem uma persona para se comunicar nas redes sociais? Bora lá, fala para nós. Como te parece isso? O que é isso para você? Como você vê isso? Eu acho que eu tenho mais ou menos a mesma visão da Raíssa. Eu acho que hoje as redes sociais, elas abrangem. Hoje todo mundo tem um celular. Minha avó de 93 anos usa o celular. Então, assim, só que esse acesso a esses tipos de conteúdo, eu acho que as pessoas mais jovens, esse público mais jovem tem mais acesso. Até por conta da nossa cidade, assim, ter esse público jovem, e são as pessoas que a gente realmente precisa atingir, porque a nossa cidade ela atrai muito jovens para as outras coisas, para as festas, e enfim. Então, a gente apontar a nossa direção nessas pessoas, eu acho que é o caminho principal, porque se a gente atinge elas, teoricamente, os outros ao redor são mais fáceis da gente trazer para perto. Essas são, teoricamente, as pessoas mais difíceis, porque a nossa cidade ela fornece muito entretenimento, muitas outras coisas. Então, a gente tem que lutar um pouco com o mundo que a gente fala, né? Mas eu acho que isso é interessante justamente para trazer essas pessoas para perto e elas trazem a família, amigos. Mas, pessoal, vocês não acreditam que isso atrapalha ou desconecta um pouco a igreja do propósito de falar com todo mundo? É que definir a persona não necessariamente significa que você vai falar só com essa pessoa. Por exemplo, assim, no nosso caso, como o Vini acabou de falar, nós mapeamos essas pessoas que é o que está mais próximo da gente, da comunidade, da cidade que a gente mora. Mas se você está numa outra cidade que tem pessoas mais velhas, você tem que mapear isso para você usar a comunicação correta. Não necessariamente o que eu estou falando aqui é que você agora só vai falar com jovens estilosos, não. Você tem que olhar para sua comunidade, entender como ela funciona e aí fazer esse estudo. Mas alguém pode pensar isso, que agora vocês vão falar só com jovens, só com gente estilosa, né? Então, eu creio que a pergunta é válida para a gente pôr para fora isso, que às vezes a pessoa tem essa ideia e não tem para quem perguntar. E esse aqui é o momento de abrir o jogo mesmo e da gente falar tudo. Que bom que você pôde responder isso para nós, viu, Felipe? Porque, acredite, muitas pessoas pensam isso. Uhum. Eles só falam com gente jovem, com gente estilosa, mas a igreja não é para todo mundo? Sim. Ok, mas também nós falamos com as famílias, Sim. falamos com as crianças na nossa rede social, falamos com os idosos na nossa rede social, falamos com as minorias, porque a gente fala Sim. com as minorias através da nossa rede social, mas o foco é o jovem, porque essa é a persona ideal para reino se comunicar, né? Então, tudo é criado para se comunicar com essa persona. Eu creio que não há nada de errado com isso. Se pensar em marketing, por exemplo, nós temos uma forma de fazer marketing que é muito cruel, mas é uma forma muito eficaz, que é o chamado marketing de exclusão, ok? Que exclui pessoas para atraí-las, ok? E é uma forma de marketing também. Não é a forma de marketing que nós usamos, ok? Mas
vários princípios dessa forma de marketing está em todos os marketings de todas as igrejas pelo Brasil afora e funciona, ok? Então, ter uma persona ideal, ao meu ver, não é um problema. É, sim, uma forma clara de você trabalhar e produzir conteúdo, ok? Para persona ideal com quem você quer se comunicar, e isso não quer dizer que você vai se comunicar só com essa pessoa. Você se comunica também com os demais, só que você se comunica de forma mais inteligente, de forma mais eficaz. Uma coisa que faz a gente ímpar na nossa comunicação, que diferencia a gente das outras igrejas, na sua opinião, Felipe Muller? Eu que vim, não tive histórico de outras igrejas, né? Tinha uma conexão muito forte com Deus, mas não como vocês que já têm um outro histórico. Eu sinto que a nossa comunicação, até mesmo mudar palavras, né? Dentro da nossa, tirar os jargões, entre aspas, crentez, facilita muito essa comunicação com essa nossa persona. A gente não fala vaso, a gente não fala púlpito, a gente fala outras coisas que são o que, por exemplo, assim, palco. Você sabe que tem muita gente que fica assim, muito zangado e acha muito ruim quando eu chamo o altar, aquilo que eles pensam ser o altar, de palco, ok? Já ouvi comentários como: nossa, o pastor Eduardo Reis chamando o altar do Senhor de palco. É por isso que a igreja vai de mal a pior. Quer dizer, e eu já penso o contrário. Nosso objetivo como igreja é comunicar e falar com quem não é crente. Uhum. Né? Com o crente a gente já fala. Nosso desafio é falar com o não crente. E para falar com o não crente, poxa, você tem que falar uma linguagem que ele entende. Você tem que falar de uma maneira que ele te compreenda. Não quer dizer que você está se adequando à forma com que ele vive, mas está dizendo que você está se comunicando de uma maneira que ele entenda. Sim. Ok? Eu penso que é assim. E acho que uma das coisas que faz a gente ímpar no nosso criativo, diferente de todas as igrejas que eu conheço, a gente não faz call to action. A gente não faz essa chamada para ação de maneira descarada, tipo, vem para cá, entende? Não faz propaganda, porque Deus vai te curar, porque você vai, entende? Sim. Ou seja, nós mostramos aquilo que nós estamos vivendo e as pessoas se sentem atraídas por aquilo. Elas têm o desejo de estar lá. A gente não diz, vem, né? O máximo que a gente fala é, poxa, vai acontecer tal hora, em tal lugar, né? A ausência do call to action, para você que vem do marketing digital, te assustou muito? Foi um grande desafio, pastor, confesso, porque é muito mais fácil você convidar a pessoa para vir para perto, mas quando o senhor deu essa direção, fez muito mais sentido, porque a gente informa a pessoa que decide se ela quer vir fazer parte ou não, mas a partir do momento que a gente demonstra a transformação que a gente tem, não precisa, eu acho que o melhor convite é a transformação. Quando a gente se transforma, as pessoas falam, eu quero viver isso também. Então você não precisa falar, cara, vem comigo, tá? Não, eu sou uma nova pessoa. Então a pessoa também quer essa transformação e vem junto. O que você acha disso? Raíssa e Vini, o que vocês acham dessa ideia de não ter call to action ou chamada para ação? Vocês sabem o que é isso, call to action? Sim, eu acho que pega até um pouco também do assunto anterior, de falar com o jovem. Porque quando a gente fala dessa maneira, e o que a gente fala, a gente está levando Jesus. E onde Jesus entra, ele transforma qualquer situação. Ele vai arrastar a família, os amigos, pela transformação que ele está carregando. Então, não falar ou não chamar, ou falar de uma certa maneira, uma maneira mais jovem, uma maneira mais leve, é apresentar Jesus. E apresentando Jesus, o resto, ele mesmo que entrou, faz. O Vini falou uma coisa que é muito séria, né? Nossa cidade oferece muito entretenimento. Ou seja, a igreja, sim, disputa com outros entretenimentos. Não que a igreja seja um entretenimento, mas ela disputa lugar com isso, porque ou o cara vai à igreja, ou o cara vai fazer as coisas que a cidade oferece para fazer. Uhum. E é muito entretenimento, ok? Então, a questão é, as coisas mais incríveis que acontecem na cidade, ou no país, ou no mundo, cara, não tem ninguém te convidando para ir. Uhum. As pessoas querem ir porque as coisas são incríveis. E eu acho que a igreja é mais incrível do que todas essas coisas. Então, se a igreja é mais incrível que todas essas coisas, não precisamos chamar ninguém. As pessoas vão sentir o desejo de estar. Então, essa é a minha opinião, essa é a minha visão sobre isso. Eu acho que temos que ser muito leves nessa chamada, ok? Ela tem que servir
nós temos que terminar mais como informativo do que como call to action, como uma chamada para ação, porque as coisas que são incríveis não precisa que ninguém te chame, você quer ir. O que vocês acham? O que você pensa, Vini? Eu concordo com isso. Eu acho que parece que quando a pessoa só te chama, fica te chamando toda a vida para ir para a igreja, para a igreja, para a igreja, se torna uma coisa que afasta a pessoa. Isso eu já passei por isso, então por isso que eu Quanto falo mais sobre. te chamam, mais te afasta. Mais te afasta. Então, assim, é muito mais fácil você chamar essa pessoa para fazer qualquer outra coisa. E no meio dessa outra coisa, um jantar, uma conversa, ou jogar algo, fazer algum esporte, e no meio disso você citar algo, não diretamente falar, mas eu acho que acredito que ali você planta e você faz essa pessoa querer estar lá. Então, você falar do quanto é bom, do que é, mas não chamar ela, só falar das experiências que você tem, de como aquele lugar é legal, eu acho que isso faz a pessoa criar essa expectativa de querer ir, pô, vontade de ir, pô, ele fala tanto desse lugar ali, só que o fala tanto não é convidando toda a vida. Pô, a pessoa nunca fala contigo, só te chama pra ir pra igreja. Então isso acaba afastando. Então eu acho que não ter essas chamadas é algo interessante. Que legal. Nosso objetivo aqui é abrir o jogo, ok? Então vamos abrir o jogo aqui sobre o que nós pensamos como igreja disso. O Felipe falou aqui que nós temos 2 fluxos de trabalho hoje. Um que acontece no momento em que acontecem as nossas reuniões, onde tudo acontece ali simultaneamente. Enquanto a reunião vai acontecendo, tudo vai sendo produzido, tudo vai sendo trabalhado, tudo vai sendo montado, tudo vai sendo criado e tudo já vai sendo publicado. E nós temos um outro fluxo de trabalho que é durante a semana, conteúdos que são produzidos para serem postados de forma a encaixar numa agenda, ok? Ou numa agenda já estabelecida. Ok, tudo que acontece ali no momento da nossa reunião é para mostrar, testemunhar a nossa experiência de culto, a nossa experiência de adoração. E a ideia é que a gente consiga mostrar essa experiência de adoração, essa experiência de culto, essa experiência com Jesus, de maneira tão poderosa que as pessoas sintam o desejo de estar com a gente sem que a gente precise chamar. Então, tá aí, estamos abrindo o jogo. Esse é um dos segredos, ok? A sua rede social precisa ser tão envolvente, tão atraente. Vocês precisam mostrar a experiência de culto de uma maneira tão incrível que as pessoas sintam o desejo de estar com vocês sem que vocês tenham que convidar essa pessoa ali no final de um post ou na copy. Vem aqui, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, fazer 1 milhão de promessas e propaganda barata que não vai mexer com ninguém. Na verdade, as pessoas se sentem atraídas a participar daquilo que é incrível. As pessoas se sentem atraídas a participar daquilo que é legal, daquilo que é divertido, daquilo que é gostoso, daquilo que realmente acrescenta, daquilo que nos faz crescer, daquilo que nos transforma, daquilo que nos eleva, daquilo que nos deixa mais espirituais ou que trabalha a nossa espiritualidade. As pessoas desejam, as pessoas estão com fome, elas estão com sede disso. E você não precisa nem convidá-las para isso. Basta que você mostre que aonde você está, existe isso e as pessoas vão querer estar com você. Essa é minha opinião e aqui, abrindo o jogo. É isso. Então é isso. Um beijo para todos. Valeu. Vamos ficando por aqui e até o próximo abrindo o jogo aí. Valeu. Deus abençoe.